hoje, o tema de 2021 do ENEF é A Luz do Mundo, Cada Coração uma Candeia. A gente vai dar início agora ao módulo de hoje, em que a família é o centro, é o tema central do estudo. Ontem, vimos como cada um pode ser essa candeia, e hoje vamos ver como é que vamos fazer isso em família. Família é a busca da ascensão para a luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Nosso trabalho de amor hoje vai ser iniciado por meio de duas belas músicas, com a nossa querida irmã Rosemary, que vai cantar para a gente. Estou só, sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Estou só, sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser.
Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar. Mas sei que eu tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filho. A família é lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filho. A família é lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar. Mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filho. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. A família é o lugar. A família é o lugar. Agora que o nosso trabalho já foi harmonizado, nós vamos dar seguimento fazendo a leitura da página inicial e logo depois a nossa irmã Dalva vai fazer a prece inicial. A leitura da página é do livro Nós, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, e o texto se chama A Família. O Celso vai compartilhar para a gente. A família. A família consanguínea é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando a quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, a fim de restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada para frente. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se for pai, não abandones teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno de atenção que a hortaliça de tua casa. Os filhos são comparáveis a tratos de terra espiritual, que devolverás invariavelmente a espiritualidade na falta da sementeira que lhe ofertes. Se for filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhe os corações quando te parecem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que se te aperfeiçoe na individualidade a região agora menos burilada e menos atendida. O companheiro mais idoso, em toda parte, é o espelho do teu próprio futuro. Aprenda a usar a bondade em doses intensivas, ajustando-a ao entendimento e à vigilância, para que o caminho, para que a experiência em família não se te desapareça no tempo, sem proveito para o grande caminho. Quem não auxilia alguns,
não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício dos irmãos de tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho, o silêncio e a generosidade, e conquistarás o respeito sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe na vizinhança a inspiração e a diretriz no culto do Evangelho. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Procura atender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entendam e auxiliem na solução dos problemas do cotidiano. O lar é o porto de onde a alma se retira para além do mundo, e quem não transporta do coração o lastro da experiência cristã dificilmente escapará de surpresas inquietantes e dolorosas. Procura o Evangelho, com todos ou sozinho. Recorda que todo dia é dia de começar. Emmanuel. Dalva? Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade. Querido e amado Mestre Jesus, nesse momento, queremos agradecer mais essa oportunidade de aqui estarmos para recebermos seus ensinamentos. Que possamos entender a necessidade que temos de acender em nossos corações a nossa candeia e assim auxiliarmos as nossas famílias. Que tenhamos, Senhor, um estudo abençoado e iluminado por essa equipe espiritual que nos auxiliou na preparação desse trabalho. Que todos que aqui estão possam estar recebendo a luz e a paz divina. Abençoai-nos, Senhor, e permita para que possamos iniciar o estudo nessa manhã na tua santa e bendita paz. Fique conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora, com muita alegria, nós vamos passar a palavra à nossa irmã Claudinha, do GEAF, que vai fazer a condução do estudo. Seja muito bem-vinda, Claudinha, e que o Mestre Jesus possa estar com você e com todos nós nessa manhã maravilhosa. Muito obrigada, minhas queridas. Olha, obrigada pelo convite, né? Antes de tudo, muito obrigada mesmo. É um prazer, é uma honra, né? Uma alegria muito grande. E hoje a gente quer fazer esse estudo também com muita alegria, né? Então, que nós todos possamos participar, porque eu sei que os irmãos não sabem disso, mas eu falo pra caramba, sabe? Eu sei que vocês vão dizer que não, e vocês são muito gentis e generosos, mas a gente quer fazer realmente interativo, né? Que todos nós possamos participar. Vou pedir também, se não for muito chato, para cada um ler um pouquinho também, tá? Porque aí o Celso vai passar os slides para a gente e a gente vai lendo. Eu vou pedir para cada um ler um pouquinho, tá? E a gente comenta a respeito. Tá bom assim? Celso, você passa até o slide 11. Aí o 12 você não passa não, que a gente não vai, esse vai ficar oculto. Tá bom? Ah, e uma coisinha. Cada um pega um sapato, antes da gente começar, cada um pega um sapato que não seja seu e ponha perto. Dá para a gente depois fazer uma brincadeirinha. E quem mora sozinho? E aí tá. Ah, pega o vizinho. Não, brincadeirinha. Não, aí participa em vibrações. Ah, tá bom então. Tá jóia. Gente, o tema de hoje, como já foi falado, né, é do ENEF 2021, o tema é a luz do mundo, cada coração uma candeia. Jesus, que é o nosso mestre, o guia e o modelo dado por Deus para nós como perfeição moral para que nós possamos segui-lo, né? Então, Jesus é a luz do mundo para nós. E Jesus deixa para nós, nosso mestre, deixa para nós um roteiro
para que sejamos o quê? Felizes. E para que consigamos nos iluminar, né? Então, se nós seguirmos e se nós exemplificarmos, vivenciarmos, porque a educação de Jesus, a mensagem do Mestre Jesus, não é apenas para a gente conhecer, achar bonita, aplaudir, achar linda, é linda, o amor a Deus, o amor ao próximo como a si mesmo, maravilha, lindo, mas a gente não fazer o esforço de vivenciá-lo. Então, a mensagem de Jesus é para ser o quê? Esforço contínuo em vivência, né? É fácil? Não, nós sabemos que não é. Porque aí a gente vai ver, amor implica em várias situações, né? Compreensão, tolerância, fazer o bem sempre, ter caridade, perdão das ofensas, indulgente, misericórdia, então, e assim vai, brandura, né? Humildade. Então, essa mensagem de Jesus para nós. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes para chegarmos à nossa perfeição como espíritos que somos, ao estado angélico. E, para isso, nós estamos o quê? Fazendo diversas experiências corpóreas e experiências no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, né? Então, nós encarnamos, reencarnamos diversas vezes, enquanto nos é necessário, para o nosso aprimoramento. E nós fomos criados com a perfeição em germe para trabalharmos. E Jesus vem nos trazer o quê? O roteiro. O roteiro para a gente seguir, para a gente chegar a essa perfeição. Tá? Então, pode seguir, o Celso, obrigada. Então, e o módulo 2 de hoje, nós vamos falar sobre a família, né? Então, família, busca da ascensão para a luz celestial, hoje, amanhã e sempre. Porque esse indivíduo, nós, né, precisamos trabalhar essa luz dentro de nós, né? A mensagem de Jesus ser vivenciada, sedimentada em nossos corações. Mas vamos trabalhar e iniciar esse trabalho aonde? Na primeira sociedade que nós vamos ter contato, que é a nossa família. Gente, meu som tá bom? Tá dando para ouvir? Ah, legal. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar inicialmente em família. E família é o quê? É a célula do organismo social. Para nós sairmos dessa célula e chegarmos à sociedade, que é o organismo, nós vamos chegar ao quê? Com a luz dentro de nós, né? Com esse trabalho moralizador dentro de nós, para que possamos espraiar aonde quer que estivermos. Ou seja, vivenciar, exemplificar aonde quer que estivermos. Mas o nosso primeiro trabalho, né, conosco, vai ser dentro da nossa família. Pode seguir, Sérgio. E família, o conceito. Alguém gostaria de ler esse conceito de família? Eu leio. E todo mundo. Então família, conceito. Segundo o dicionário Aurélio, família quer dizer pessoas aparentadas, que vivem, em geral, na mesma casa, particularmente a mãe, o pai e os filhos. A doutrina espírita apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados em compromissos inadiáveis de auxílio ou reparação uns com os outros, em obediência à lei de causa e efeito, reencontram-se num programa de provas e expiações graças ao princípio da reencarnação. O espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, psicografado por Raul Teixeira, diz que a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias, nas atividades da renovação individual. Emmanuel, em Vida e Sexo, psicografia de Chico Xavier, completa: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Gente, agora vamos lá. Agora nós, interação, né? O que é a família, né?
o que é família, dentro desses conceitos todos que a gente está vendo, nós vivemos em família. Todos nós. Né? E o que é a nossa família? Fala, Rose. Eu estou me lembrando aqui, Claudinha, que teve um ano em que nós fomos para a GET e inclusive uma juíza que fez o estudo quem é minha mãe, quem são os irmãos. E ela nos apresentou um conceito de família e ampliou. Desde aquela época, nunca mais eu vi esse conceito como era antigamente, né? Porque como está aqui no começo, né? Era pai, mãe e filhos. Mas hoje em dia é assim ainda? Não é assim, né? E para não ser mais assim, a gente teria esse olhar de ver que a realidade é a realidade. Mesmo que eu não queira ver, as famílias se modificaram. E aí o preconceito surge, né? Quando a gente vê dois pais e um filho, né? Ou uma filha, duas mães e uma criança, né? Umas delas podem gerar, ou se nenhuma delas consegue gerar, elas adotam uma criança. Então, a gente vê que o conceito está modificado. Às vezes, a gente vê a avó com as crianças, porque os pais, às vezes, desencarnaram. Então, às vezes, as pessoas estão morando numa república e ficam lá o tempo inteiro, né, estudando. Isso não é uma família? Isso é uma família. Então, a gente vê que onde, mesmo que momentaneamente a gente se encontre, estamos numa família. Eu estava vivendo em duas famílias num grande período da minha vida. Antes da pandemia, né? Eu trabalhava e durante a semana eu vivia com meu irmão na cidade. Fim de semana eu vivia com aqui meus pais. Então eu convivia, eu tinha duas famílias, né? Eu convivia com a família de lá, tinha os meus deveres, os meus, né, os meus direitos e aqui também. Então a gente vê como é importante a gente até estar mudando, né, daqui para ali para a gente poder experienciar coisas novas. Verdade. E é isso mesmo, como a Rose falou, né? Nós precisamos olhar como espíritas, né, que somos, nós precisamos trabalhar os preconceitos em nós, né? Então, quando a gente dá esse olhar, nós não vamos dizer qual é a família ideal. Não sabemos. Nós estamos num treinamento. Como nós estamos numa construção individual, nós também estamos em construção também nos institutos. Fala, Rose. A família ideal é a nossa, né, Cláudia? Não é? É a família. Porque nós planejamos, não foi? Planejamos lá em cima, o papai e a mamãe aceitou, tantos irmãos, aí casa e tal. Então, a família ideal é essa do planejamento. É a que precisamos por momento, agora é essa. Com certeza. E aí o que a gente vê justamente é isso. A gente vê hoje vários tipos de família. Famílias diferenciadas, né? E que estamos em treinamento para tornar o quê? Um instituto bem equilibrado. E é isso que a gente tem que trabalhar. E não ficar se preocupando com os nossos conceitos, nossos preconceitos, né? Então, entender que quando Jesus nos fala quem são minha mãe e meus irmãos, né? Então, ele amplia essa visão de família. Vamos dar mais uma andada nesse slide, Celso? E a necessidade da vida em família, né? Então, por que Deus cria a família? Deus é pai de todos nós e é o ser inteligente, né? Causa primária da criação. Então, Deus, que é o ser inteligente, ele criou a necessidade da vida em família, porque a lei de sociedade é uma lei divina. Então, todos nós necessitamos da vivência, da convivência uns com os outros. Nós somos um ser que necessitamos, somos um ser gregário, precisamos de um outro da mesma espécie, viver não só com os nossos animais, mas nós precisamos conviver com os seres humanos, porque a gente já está vendo também isso, né? Quantas vezes pessoas dizem para a gente que eu gosto mais de viver com meus animais do que com as pessoas. Eu falei, aí a gente fica pensando, bom, é porque é fácil, o cachorro nos responde, o gatinho argumenta conosco. Não, né? Nós vamos ter o passarinho discutindo a nossa relação familiar? Também não.
Então, é muito bom, é muito fácil conviver com os gatinhos, com o cachorrinho, né? Com os nossos bichinhos de estimação. Por quê? Porque eles seguem o nosso ritmo. Né? E outra coisa, né, Cláudia? Quando a gente sai de casa... Batido. Então, a gente discute. Não tem. Claudinho... Agora, os outros para quê? Para que a gente possa haver essa convivência, essa relação. Gente, continuando aqui, dá uma lidinha. Vanderlei quer ler para a gente? Um pouquinho de Vanderlei quer falar. Fala, Vanderlei. Não, eu ia dizer antes que é o seguinte, não basta também estar sob o mesmo teto, não. Tem que haver... Então, não basta estar sob o mesmo teto. Não adianta um ficar num quarto, outro na sala, outro lá, que também não andou, não. Tem que haver interação. Não adianta mudar os cômodos. Não adianta ficar no celular. Entendeu? Tem que haver a troca para ver o progresso. Senão não vai ver nada. Vai a família não adiantou nada. Isso aí. Então, se a gente... Aí, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ter na questão 775, tá? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Quer dizer, se a gente não fizesse mais, não unisse mais em casamentos, em união com família, pai, mãe, irmão, etc., etc., né? Aí seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo iria crescer exacerbadamente, né? Então, como Deus conhece a nossa fragilidade, conhece as nossas dificuldades, ele coloca para nós o quê? A vida, em primeiro lugar, uma vida social. E a vida social com quem? Com a nossa família. Então, nessa vida familiar é que nós vamos trabalhar as nossas dificuldades, né? Aquilo que são os nossos calos ainda, as nossas tendências negativas que precisamos ir modificando. Dá uma seguida aí, Celso. Celso saiu. Aí vem aquela colocação, tinha que ter nascido naquela outra família, aquela lá que é a família. Nada disso. Aí você chega lá e vai ver que é pior do que a sua. O negócio lá está mais virado do que... É verdade. Uma coisa que a gente sempre vê, né, que a grama do vizinho está sempre mais bonita do que a nossa, né? E aí a gente vê sempre na família do outro as coisas que nós gostaríamos de ter. Mas será que nós vemos também os problemas que eles enfrentam, né? Nós temos que analisar, que é como a Rose falou, nós estamos na família certa, que nós fizemos a programação, pedimos a Deus a oportunidade para estarmos nessa família, para irmos nos reparando e irmos tirando as arestas que estão nos dificultando na nossa evolução, né? Verdade. Celso, segue aí um pouquinho o slide, por favor. A gente tem horário, né? Não posso me expandir muito, não. Gente, aí vamos falar aqui. Laços de família e reencarnação. Olha, por favor, a hora que quiserem falar, é só falar, tá? Como a gente falou, interativo, hein? Então, nossos laços de família e reencarnação. Então, nós vamos ter, dentro da doutrina espírita, nós vamos ver que nós temos dois tipos de família, né? A família consanguínea e a família espiritual. A família consanguínea, não vou ler agora o slide, nem vou pedir para ninguém ler, não, porque a gente só vai falando mesmo, explicando aqui. A nossa construção de família, ela inicia o quê? A gente pensa primeiro na consanguínea. Por quê? Porque nós ainda somos muito egoístas. Nós ainda não conseguimos olhar a todos os nossos irmãos como irmãos, verdadeiramente. Quando Jesus nos ensina que nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, todos nós, portanto, somos irmãos pela paternidade divina. Mas nós conseguimos ainda já olhar nossos irmãos como nossos irmãos? Nós conseguimos até o vizinho, né? Aquele que está bem próximo, o nosso vizinho. Então, a gente ainda necessita dessa parentela consanguínea, essa parentela material. Oi, Márcia! Então, a gente ainda precisa dessa parentela consanguínea, material, para a gente começar a formar os laços, para começar a trabalhar o amor, o carinho, a compreensão, a tolerância, a paciência, não é?
Eu falei de paciência porque é o meu grande calo. Então, a gente precisa ainda trabalhar tudo isso em nós e dentro dessa família. Alguém aqui, por acaso, caiu de paraquedas na família? Eu estou na família errada, porque a gente fala, hein? Eu estou na família errada, eu não era daqui, eu era para ter nascido em tal lugar, eu teria que ter sido filha da minha tia, ou da minha avó, ou do meu pai, ou então do não sei quem, né? Eu acho que a minha família, aquela família linda, maravilhosa da minha amiga, é aquela que eu devia ter nascido. E aí, Claudinha, a minha filha diz que ela foi adotada. E a família dos outros é melhor que a nossa. Fala aí, Dalva, pode falar. Quer falar? Não? Então a gente pensa que toda família é melhor do que a nossa. Por quê? Porque nós não estamos envolvidos emocionalmente, porque nós não estamos lá dentro, né? Então, nós não estamos partilhando a vida ali comum todos os dias. Viver em casa, vou só falar aqui, daqui a pouco vou passar para vocês falarem também. Viver em família, a gente tira as máscaras sociais, não é? Como diz o Jung, a gente vai para o trabalho, a gente bota a máscara do trabalho, né? A gente vai para o centro espírita, a gente bota a máscara do centro espírita. A gente vai para a escola, a gente bota a máscara da escola. A gente vai para, enfim, estar em contato com o outro, a gente bota as nossas máscaras sociais. Mas estar em família, no nosso ambiente doméstico, nós estamos sem máscaras, porque 24 horas a gente não mantém as máscaras sociais. Então, nós mostramos como nós somos. Fala, Dalva. É por isso que quando a gente chega em casa, né, quando a gente tem uma família grande, quando a gente bate na porta para entrar, eles perguntam: quem está chegando? É a Dalva de casa ou é a Dalva do centro? Porque no centro você é amável, você ri, você conversa, né? Em casa você é mais durona, chama a atenção. Porque nós vamos mostrar quem nós somos, né? Nós não vamos manter uma máscara 24 horas. A gente não precisa da máscara em casa, né? Em família, a gente está em família, não é fácil de nada, né? É bem complicado, porque nós vamos trabalhar justamente com todas aquelas pessoas que estão no mesmo patamar evolutivo que nós, com a mesma afinidade. E quando a gente fala em afinidade, a gente pensa que é algo muito bom. A afinidade é a mesma sintonia, é ter os mesmos gostos, as mesmas tendências. E isso nem sempre é positivo, porque os mesmos gostos, as mesmas tendências, são tendências também negativas, né? Então, nós estamos com aqueles afinizados conosco. Não é nada bem diferente, não. Estamos com aqueles que nós necessitamos também estar, porque juntos nós precisamos nos reerguer. Então, quando Jesus nos fala sobre quem são minha mãe e meus irmãos, ele está falando dessa família de laços espirituais. Ele está ampliando essa visão de família. Que a nossa família não pode ser apenas uma família consanguínea. A gente tem que começar a olhar o nosso vizinho como família, nós precisamos olhar os nossos colegas, os colegas de trabalho como família, né? Começar a olhar os outros como os nossos irmãos. E aí, gente, pode falar. Quero falar. Pode falar, Claudinha? Pode. Então, eu estava aqui pensando, porque aqueles que a gente, às vezes, rejeita, entre aspas, né? Rejeita que venha nos nossos laços sanguíneos, né? Porque aí a gente é como se fosse obrigado a conviver. Eles batem na nossa porta como genro, como nora, como alguém que surge para a gente criar. Eles vêm, não adianta. É uma ilusão, né? A gente adiar essa oportunidade de refazer, né, o caminho juntos. Às vezes acontece. E o Papa João Paulo II falou uma coisa muito interessante, que nós, dentro do Instituto Familiar, nós temos que aprender a servir. Porque a gente quer fazer caridade, apresentar lá um movimento para atender 1000 pessoas. A gente não consegue servir a 5, 10 que moram na nossa casa.
Exatamente, Márcia. A gente quer, aliás, a gente faz um planejamento conosco que a gente acha que a gente pode lidar com infinito número de pessoas, mas a gente está numa família pequena para a gente aprender a lidar com aqueles. Porque aqueles que a gente vai conseguir trabalhar, e mesmo assim a gente ainda renega determinados trabalhos, compromissos. Quantas vezes, né, a gente diz, o meu tio é tão difícil, meu primo é complicado, meu filho é rebelde, né? Meu marido é isso, a minha mãe é assim. Então, a gente vê que viver em família não é fácil? Não, mas nós estamos na família que é adequada para nós, para a nossa convivência. E nós precisamos aprender a conviver nessa família. Para depois a gente aprender a conviver com a família maior. Né? Então, aos poucos, a gente vai encontrar. E outra coisa que acontece na reencarnação, né? Nós, como somos da reencarnação, desse retorno ao plano físico, e nós vamos encontrar na nossa família, às vezes, espíritos que é pela primeira vez que estamos encontrando. Tá bom, gente? Minha internet está avisando que estava ruim. Voltou? Ai, joia. Então, nós estamos convivendo com pessoas que, pela primeira vez que estamos encontrando na nossa família, né? Pode deixar aí nesse parentesco corporal espiritual, Celso, obrigada. Então, nós estamos convivendo com isso, estamos convivendo muitas vezes, com reencontro com os nossos desafetos, aqueles que nós erramos com eles. Não é só que a gente foi vítima, não. Muitas vezes que nós fomos aquele que impingimos a algozes, né? E estamos reencontrando. E aí vem a misericórdia divina, que nós precisamos enxergar com esse olhar. Deus nos dá a oportunidade da gente ressarcir aqueles erros do nosso passado através do amor. Quer melhor do que a gente encontrar um filho naquele espírito que a gente tanto magoou no passado, a gente aprender a lidar com aquele serzinho desde que ele nasce, às vezes desde o ventre materno, né? E a gente aprender a lidar com ele e a mostrar agora uma outra faceta nossa. É a nossa oportunidade, muitas vezes, de nos mostrar o outro lado da moeda. O lado que a gente é bom, que a gente pode ser generosa, né? Que a gente pode ser amiga. Então, a gente pode mostrar esse lado. Com dificuldade, sim. Quantas vezes a gente vai ter dificuldade, né? Em ter um amor pleno por aquele serzinho que a gente tem sempre um pezinho atrás, né? Porque a gente fica com o pé atrás e ele, às vezes, conosco, com o pé atrás, porque nós nos encontramos em outro momento, numa oportunidade difícil. E agora nós estamos aqui para ressarcir através do amor. E é esse olhar que a gente tem que ter, né? E aí trabalhar bastante. Vamos lá, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? De novo. Fala. Eu sou igual você, Claudinha. A gente quer falar o tempo todo. Claudinha. Mas o que agora a gente contratou umas pessoas para falar. Fala, Márcia. Brincadeirinha. O que acontece, na verdade, é que o conviver é diferente do viver, né? A diferença está aí, porque a gente, na maioria das vezes, não aceita o diferente, a ideia oposta, né? E na rua, a gente vê muitas vezes, né, até parente nosso, que a gente acha que dentro de casa a gente vai comentar alguma coisa, a pessoa, não, mas essa pessoa é maravilhosa. Na rua é maravilhosa, porque lá você deixa lá os problemas lá dos outros e vem embora para casa. Então, aí chega em casa, você às vezes é que tem que resolver esses problemas. E você não está predisposto a resolver os problemas dos teus. Mas, às vezes, fica tão fácil resolver o problema dos outros. Né? É o caso aí da gente... Enquanto a gente não resolver o problema consanguíneo, essa família espiritual aí vai ser difícil de... Né? Primeiro, a gente tem que resolver o problema pessoal, o mais próximo, para depois ir espalhando isso, para poder ampliar essa família. Né? Com base, né? Porque as coisas são muito assim, pontuais, né? São muitos pontuais também, não é uma coisa global. A gente tem que ir globalizando e não pontualizando, entendeu? Não é isso.
A proposta, né, quando nós encarnamos na mesma família, é a gente trabalhar o amor. Agora, a gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir 100% desse amor, né? A gente vai trabalhando aí diversas facetas desse amor, que é o respeito, né? A tolerância, a paciência, etc., etc. A gente vai trabalhando para a gente poder um dia aprender a amar plenamente, né? Então, isso é um trabalho, é um esforço contínuo. Celso, passa mais um slide para nós, por favor. E aqui nós vamos colocar aqui, ó, lar e casa. O que é lar, gente? O que é casa? Primeiro, o que é casa? Tem diferença lar e casa? Ah, tem. Tem? A casa é a edificação, né? A estrutura é a edificação. Isso, o lar não. Márcia. O lar é onde está aqueles espíritos, né? Principalmente com laços afetivos, né? Exatamente. O lar é o ninho, né? Exato, maravilha. A casa é o quê? A construção física, né? Agora o lar. E o que é o lar, gente? É lugar de almas em regeneração. É como diz a música, né? O lar é o caminho, né? O lar é a construção. E a casa física é a construção. Você pode ter uma casa edificada, muito chique, muito coisa, mas o lar está totalmente desalinhado. E o ideal seria o contrário. Você, de repente, morar até num barraco, mas ter aquele aconchego, ter aquele lar humilde, união, fraternidade. Isso que seria o ideal, né? Que todos nós possamos ter um lar, realmente. Falar, gente? O que é casa, o que é lar? Já colocamos aqui. Na verdade, o lar é uma sigla, né? Lugar de almas em regeneração. É isso. Isso, legal. Né? E o lar, a palavra lar, ela vem de lareira, né? Que é o quê? O calor, a quentura, o aconchegar, né? Então, o lar é isso, é esse aconchego, esse acolhimento, é estarmos de braços abertos para acolher. O lar tem que ser o quê? O nosso refúgio, é o nosso porto seguro, né? Então, a gente tem que fazer dessa casa uma construção de um lar, né? Verdadeiramente, para a gente estar dentro dele de uma forma mais agradável e aconchegante, né? Podemos passar, gente? O slide? Sim. Vamos lá, Celso. Deveres no lar. Passa isso. Isso, deveres no lar. Agora vamos à parte que a gente gosta bastante, né? Quem gostaria de ler? Eu leio. Então, vamos. Deveres no lar. O lar é o primeiro a sofrer os ataques e abalos da busca desordenada pelos valores materialistas e imediatistas da sociedade moderna, à custa do desprezo aos valores mais sagrados da família. Se as divergências domésticas cresceram, gerando desequilíbrio e desajustes, a explodirem na forma de separações, abandonos, atritos, discussões intermináveis entre pais, filhos e cônjuges, compete a nós trabalharmos tem um treco aqui na frente. Intimamente, com mais intensidade, o nosso eu interior nas ações do dia a dia. Quanto mais houver a ameaça da tempestade, mais sólida deverá ser a construção da nova casa moral. Tá, gente? Isso aqui, quando o lar periclita, a gente vai ter um grande problema refletido na sociedade, né? Porque a sociedade é um conjunto de seres individuais, né? Que juntam o ser coletivo. Então, se a gente começa com as dificuldades dentro do nosso lar, da célula do organismo social, a gente já vai ter esse reflexo em larga escala na sociedade. Vamos lá, Rose, pode falar. A gente já começa a ver isso na escola, né? Quando aquela criança ou fica quieta demais, ou agitada demais. Então, o professor realmente, hoje em dia, a gente, graças a Deus, as escolas já têm esse olhar, né?
porque precisa chegar nessa criança e descobrir aí, tirar dela é difícil, né? Resgatar aquele serzinho que está ali, ele está sempre assustado, às vezes ele é maltratado, às vezes ele é abusado em casa, 1000 coisas, né? 1000 coisas, e a criança leva para a escola aquele trauma. Então, às vezes se torna uma criança que agride, que maltrata, ou que não consegue desenvolver o intelecto. Então, a gente vê, já começa aí na escola, quer dizer, se passa por ali, depois ele abandona a escola, ele vai para a rua, ele às vezes não se forma, ele vai para a sociedade, e esse ser fica aí, né, à margem, porque ele não consegue continuar o seu ciclo de evolução. Ele se sente um ser abandonado. Eu acho também, Rose, desculpa, Claudinha, que eu te atrapalhei. Não, eu pode acho, falar, Rose, pode falar. que se a gente olhar mais para frente e ampliar isso para uma coisa macro, sair do micro, do lar, e olhar para o macro, a gente vai encontrar, como espírita, né, falando, que a gente tem um certo conhecimento, né, que a gente vai observar a guerra entre sociedades, entre povos, né, entre nações. E eu esqueço, enquanto espírita, que ali estão espíritos que já foram nossos amores de existências anteriores e que a gente agora vai lá atacar, vai lá julgar, condenar, bombardear, né, querer aniquilar com aquele povo. E são todos espíritos da nossa família espiritual, né? Com certeza. Estão caminhando conosco, Estão caminhando conosco. Estamos todos no mesmo caldeirão, né? Mas a gente mudou de lar, pronto. Mudou de família sanguínea, vira a cara para o outro. Verdade. Vai, Dalton. E muitas vezes, como a pessoa, não sei se foi a Márcia que acabou de falar, que eu estou vendo a pessoa, muitas vezes a gente vê realmente o pré-julgamento que existe, né, com relação a quando uma pessoa bate a sua porta ou pede uma esmola. Muitas vezes a gente pensa, antes da gente se tornar conhecedor da doutrina espírita, que nós estamos aqui para resgatar os nossos erros, né? Nós não devemos ficar julgando. Muitas vezes a gente fala, se você der as coisas, você está alimentando o pedinte, você está fazendo... E a gente se esquece que ali, é como acabaram de falar, pode ser uma pessoa que veio, né, da sua família passada e está ali numa necessidade de resgate, e nós não temos o direito de ficar julgando, dizendo, porque deveria trabalhar, vai procurar. É muito difícil a gente viver julgando ou pré-julgando o próximo, né? A gente tem que realmente fazer como somos todos irmãos. Por isso que a gente vai falar de uma coisinha daqui a pouco. Vamos lá. Celso, dá uma passada aqui do slide, por favor. Aí, continuando os deveres no lar, vamos lá, quem gostaria de ler? Eu leio. Obrigada. A cristianização dos homens não será simples obra do verbo, mas sim do verbo e da ação da superação das montanhas de dificuldades para chegarem ao vale da verdade. Falta, Celso. Saiu. Aí, obrigada. Os que permanecerem rebeldes às oportunidades de reconciliação, reajuste, renovação e desenvolvimento afetivo que encontrarem no lar, estacionando na dureza de coração, sofrerão quando desencarnados, presos às regiões sombrias que elegeram para si mesmos, e quando encarnados, no retorno ao corpo, em provas muito mais ásperas e difíceis que as atuais. Não devemos exigir dos familiares a conduta equilibrada que nos compete demonstrar, amando-os da maneira como são, sem esperar-lhes santidade. Jesus! Falou, viu, Jesus, como é difícil. Sim. Quando a gente está fazendo esses slides, eu falei, meu Deus! Não é à toa que a gente é chamada para fazer isso.
E é isso mesmo, né, gente? A gente exige do outro, né? Mas a gente não exige de nós mesmos. E a gente precisa aprender a se exigir de nós em primeiro lugar. Né? Quando Jesus veio aqui trazer o seu roteiro moralizador, ele foi o que exemplificou esse roteiro. Né? Então, a gente tem que se espelhar nisso, de exemplificar aquilo que a gente exige que o outro faça e a gente quer que o outro faça perfeito. Né? E por isso, então, né, Cláudia, o tema desse ano, né? A luz do mundo, cada coração, uma candeia. Então, eles colocam a responsabilidade na mão de cada um de nós. Verdade. Cada um vai ser alguma luzinha. Eu não posso ainda ser, né, aquele poste de rua, mas eu posso ser um fósforo, uma vela, até uma lâmpada não muito possante, mas eu já tenho que ter alguma. Não tem problema. Eu tenho que começar. Eu tenho que começar essa luzinha. É isso aí. Celso, dá uma passadinha. Agora eu acho que a gente chegou no slide da nossa dinâmica. Isso, aqui. Então, a gente estava falando, volta. Esse aí é esse. Esse. A gente falou sobre que a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro, né? Então, é essa vivência com empatia. É fazer aos outros, e olha a medida que Jesus nos dá. Fazei aos outros tudo o que desejai que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Jesus já nos falou sobre o quê? Sobre a empatia. A gente se colocar no lugar do outro. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E essa é a medida, é a lei para a gente medir como é que nós estamos sendo com os outros. Né? Quando eu vou agir com alguma pessoa, eu tenho que saber me colocar no lugar do outro, no sentido, o que eu faço para aquela pessoa? Eu gostaria que os outros me fizessem? E ali a gente começa a refletir, com essas atitudes, a gente começa a refletir se a gente está fazendo o melhor. Né? Então, o médico das almas, Jesus, sempre buscou mostrar os caminhos mais seguros para nossas vidas. Nesta máxima revolucionária e, ao mesmo tempo, simples, introduz na Terra o conceito de empatia, de agir conforme aquilo que desejamos para nós mesmos. Os pais precisam da empatia na educação dos filhos, colocando-se em seu lugar constantemente, evitando as broncas desnecessárias, comportamentos distanciadores e a falta de contato com as emoções das crianças. Os filhos devem usar de empatia com os pais, percebendo e entendendo suas preocupações, suas dúvidas, suas inseguranças e sua vontade de sempre acertar e de fazer o melhor para seus rebeldes. A esposa precisa colocar-se no lugar do marido, o marido no lugar da esposa. Ambos precisam conhecer o mundo do outro, suas angústias, suas dificuldades e o que lhes dá alegria. Então, é a gente colocar um no lugar do outro. Então, gente, vamos à nossa brincadeira? Quem está com os sapatinhos aí do outro, por favor, calça. Legal, Márcia. Calcem, por favor. Não dá. Olha esse. Coube? Coube o sapatinho? Coube, mas está largo. Olha, o da minha mãe eu nem tentei. Minha mãe calça 35, eu calço 38. José só deu meu dedão do pé. Tá ótimo. Olha lá, legal. E aí, gente? Tá cabendo direitinho? Não deu, não. Apertado, ficou largo. Ficou enorme. Apertado. Meu, tá indo do tamanho disso, ficou enorme. Eu estou com 42 aqui, bico largo. Ó, se alguém quiser esse aqui emprestado, ó. Eu estou com mata barata. Ai, que legal. Aqui é 45. Caramba. Foi 42 ou 3 do meu filho. Olha, gente, quem pegou o sapato ainda maior, aí... Agora, ainda tem como ajustar, né? Coube, mas quem pegou o apertado, coube? Ficou legal? Não coube, não entrou. Não, e o sapato que machuca? Então, peguei um que machuca. Eu não tenho outro? Aí é né? dose. Andar com sapato que machuca é dose. É dose, né? Então, gente, e aí?
Foi bom a gente calçar o sapato do outro? Não, foi horrível. Não. No meu entrou. Senta no pé. Pois é. Então, vamos transcender isso aí. As questões que o outro carrega, as dificuldades que o outro também carrega, né? Em que nós, se a gente não soubesse colocar no lugar do outro, ter essa empatia, a gente não vai conseguir respeitar o limite do outro. Nós não vamos aprender a compreender as dificuldades do outro. Não vamos conseguir, portanto, trabalhar o respeito para com o outro. Né? Então, quando a gente calça esse sapatinho que não cabe no nosso pé, que não ajustou, que tem um bocado, tem calo, dá um monte de problemas, a gente começa a ver que aprender a se colocar no lugar do outro é um trabalho, um exercício para nós, para a gente aprender a lidar com todos que nos cercam, né? Como também os outros também aprenderem a lidar conosco. Agora, a gente vai continuar nessa brincadeira. O seguinte, lembra de uma situação que a gente não gostou, que alguém fez conosco, alguém da nossa família, né? Fez conosco e a gente não gostou. Aí eu queria que vocês escrevessem aqui no chat, aqui no bate-papo, escrevesse a punição, ou melhor, gente, vamos à punição evangélica, tá? Isso aqui não, né? Então, vamos botar uma punição evangélica, o que a gente gostaria que o outro fizesse, tá? O que a gente gostaria que acontecesse com o outro. Uma situação. Então, lembra primeiro, uma situação que a gente não gostou da família, que alguém da família fez conosco. E aí, o que a gente gostaria, né, de fazer com aquela pessoa? Mas evangelicamente, tá? Não vamos exagerar aqui. Ou uma situação ridícula, ou um negócio para chamar atenção, enfim, alguma coisa. Eu vou dar aqui 5 minutinhos, tá bom? Podemos? Sim. Então, vamos lá. Olha, todo mundo que botou aqui as punições, tem umas boazinhas, hein? Gostei. Então, tem uma, então, que manda as crianças tomar banho de novo. E tomar de novo. Então, olha, só que agora nós vamos fazer o seguinte. Eu fiquei doidinha agora, nesse momento. Então, o que a gente vai fazer? Toda a punição que está aqui, a gente vai transferir para nós. Né? A gente fez para o outro, mas a gente vai transferir para nós. Então, vai ter gente que vai ter que lavar o banheiro hoje. Né? Legal. Vai ter gente que vai ter que tomar 5 banhos, pelo menos, porque já botou aqui umas 3 ou 4 vezes. Né? Vai ter gente que vai ficar sem a televisão para ver o capítulo da novela. Sinto muito. Então, olha, gente. E aí, gostaram? Muito bom, muito bom. Eu bom, né? Vai ter gente que vai ficar sem papel Seu higiênico. Amâncio, adorei. De ver. A Eliane vai botar holofote, porque a vida de vocês é um palco iluminado. Então, beleza. E aí, Cláudia, a gente vê que às vezes a gente erra a mão, né? Não é? A gente até para o outro coloca grande, né? O pacote grande. Se eu soubesse que era para mim, eu botava pequenininho. Pequenininho. Pois é, a companheira aqui botou banho 3 vezes. Ela vai ter que tomar uns 3 ou 4. Hein, Claudinha, eu cansei de voltar para o banho, porque às vezes eu entrava no banho, aí o chuveiro estava com água fria, eu molhava a mão e ficava só molhando a mão. Aí minha mãe, quando eu saía, falava, volta para o banho, você está com as pernas todas russas. Ficava mais Pois é. Então, minha mãe fazia isso comigo, odiava. Aí agora eu faço com as crianças a mesma coisa. Você vê que é necessário, né? Eu te entreguei, não, mas você já está se entregando, vai tomar 5 banhos hoje. Gente, então, olha, adorei mesmo. Agora vamos continuar mais um pouquinho? Vamos.
Alguém quer levantar, tomar uma aguinha e voltar? Aí. Gente, olha, muito legal. A gente deu uma paradinha para a gente respirar fundo para continuar, né? A gente estava falando dos deveres em casa, no lar, e aqui o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. E isso é para eles uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. É a questão 208 do Livro dos Espíritos. Alguém gostaria de ler esse slide aqui, da missão dos pais? Quer que eu leia? 582. Posso ler? Pode, então vá. 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, é forte, né? É forte, né? É missão, né? A paternidade e maternidade. A gente está falando de paternidade, mas maternidade está envolvida aqui também, né? Então, é uma missão? Né? O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o espírito dos filhos que vamos encontrar aqui nessa encarnação. E vamos ser responsáveis por essas quedas morais se nós não os ajudarmos, se nós não os moralizarmos, não dermos as bases para a moralização. Ninguém aqui vai mudar o outro espírito, né? Às vezes a gente pensa que pode mudar o marido, que pode mudar, o outro pensa que pode mudar a esposa, mas não é. Ninguém muda ninguém. Mas nós damos o quê? As bases para que o outro possa empreender a autoeducação. E quando nós falhamos nisso, é que está aí a nossa dificuldade. Né? Então, é aí que está o que nós vamos nos cobrar, porque nós planejamos sermos pais, sermos mães, estarmos aqui, educarmos nossos filhos, fazer com que eles sejam pessoas melhores do que quando aqui chegaram. Então, a gente tem que fazer o nosso máximo. Agora, se o outro não corresponder a isso, aí é com o outro, não é conosco, né? Mas nós vamos ser responsáveis quando nós falharmos nessas bases que nós precisamos dar para o outro. E aí Emmanuel coloca no Consolador: a melhor escola é o lar, né? Onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, é aqui que a gente tem que educar. Agora, nós vamos educar como, gente? Exemplificando, né? Não pode ser aquela história de que a gente faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra. Então, a gente quer, quando nós educamos os nossos filhos, nós precisamos corresponder a essa educação, né? Não foi o que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou toda uma mensagem de amor. E ele era quem exemplificava essa mensagem. Senão, hoje, nós não estaríamos aqui estudando Jesus. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Não, foi mais do que esclarecedor. Verdade. Direto assim, ó, lá no coração. Direto ao assunto, sem subterfúgio. E a gente vê isso, né? Quando a gente não faz o melhor com nossos filhos, o que acontece? Quando eles têm uma queda moral, a gente já não sofre pelo sofrimento que eles estão passando? Verdade. Não é? Aqui mesmo nessa encarnação, não precisa a gente desencarnar, não. A gente já vai dizer, puxa, se eu tivesse sido mais rígida com meu filho em certa situação, se eu tiver, aí a gente começa a analisar, né? O que a gente falhou naquele momento.
Só Então, depois que a gente vê, é infelizmente. verdade. Então, e aí, Cláudia. imagina quando a gente não consegue enxergar aqui, vamos enxergar do outro lado. Oi, Aí, quando Cláudia. chegar do outro lado, a gente diz, nossa, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo outro? Por que eu disse... E educar bem não é só dizer sim para os filhos. É a hora de dizer também o não. Né? Saber dizer o não na hora certa. Explicando, porque hoje eles querem explicação, né? Na nossa época não tinha explicação. Papai e mamãe diziam não, era não. Agora eles argumentam, agora eles ainda dão uma conversada legal para ver se a gente muda, se diz um talvez, né? Então, o que a gente precisa é realmente conversar, explicar, orientar. Por que do não? Por que do sim? Por que do não? Como Jesus disse, seja posso falar sim, sim, não, não. Então, por que eu estou dizendo sim? Por que eu estou dizendo não? E explicar e exemplificar, né? Não pode ser diferente. Gente, vou passar para agora o outro slide, antes que a gente fique muito reflexivo. Cláudia, o Cirnei queria falar. Ah, desculpa, fala assim. Cirnei. Cláudia, é só Fala, um exemplo. Eu acho que quando a gente vê Emmanuel dizer que o lar, na verdade, é a educação maior, por exemplo, a minha mãe teve 5 filhos, todos foram educados da mesma forma, mas sempre tem um que tem uma dificuldade maior, tá certo? Ela, às vezes, se culpa porque não educou bem ele, mas a gente entende que foi todo mundo educado igualmente. Quer dizer, tem aquela questão dos espíritos que são diferenciados, tá? E aí, quer dizer, é algo para a gente avaliar e também não sentir a culpa daquilo, né? Com a missão que nós temos de educar, né? Como pais, né? Como mães também, tá bom? É só um exemplo que eu tenho que isso, às vezes me confunde um pouco, entendeu? Um exemplo de 5 educados da mesma forma e procedimentos que eles ficam totalmente diferenciados. E eu não tive pai para educar, só mãe. É complicado? É muito complicado. A gente tem que repetir. Né? E educar não é fácil, não. A gente repete 500 vezes a mesma coisa, explica 200, 300 vezes a mesma coisa, né? Então, não é fácil. E, muitas vezes, a gente tem que educar de formas diferentes cada filho, né? Porque cada um é de um jeito, tem uma bagagem, tem um entendimento. Fala, Vanderlei. Ô, Claudinha, mas isso aí que o Cirnei disse está implícito no texto. Você tem, como pai, que passar as informações, mas o final não é a responsabilidade. A responsabilidade sua é quando você não o faz. Isso, exatamente. É isso que eu tenho que entender isso. Quando você deixou de, né, aconselhar, de pelo menos aconselhar. Né? Que muitas vezes a gente diz assim, faça o que eu faço, mas faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Né? Porque, na verdade, a palavra final sempre é nossa. Pois Vanderlei, mas não é isso que a sociedade, às vezes, encara, né? Acha que você não educou, acha que você, entendeu? Mas a sociedade ela é assim mesmo, a gente não pode ficar muito ligado na sociedade. A sociedade é isso, ela julga, pré-julga, né? Ela então, pré-julga, tá? E pós-julga também. Hã? Pré e pós. Ela julga antes, julga depois, julga tudo. Mas nós temos que ter a consciência... mas aí é que tá, a gente tem que ter a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte. Se a gente fez a nossa parte, né? Aí o que os outros vão dizer não importa, não deve nos importar. Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se a gente está seguindo, se a gente está fazendo, se a gente está se esforçando, mas aquele que a gente está educando, que a gente está tentando orientar, não está seguindo, aí, infelizmente, infelizmente, porque a gente vai sofrer da mesma forma, né? Porque a gente vai sofrer pela dor dele, né? Pelo que ele vai colher no seu caminhar. Mas a gente não tem mais a responsabilidade, porque a gente fez a nossa parte. Então, é isso que a gente tem que ter consciência conosco, tá? É essa questão que Kardec levanta aqui no Livro dos Espíritos, que a gente se esforça para ser... Fala, Eleni. Oi, desculpa interromper. É porque antes, quando eu era adolescente,
os meus erros eu jogava para minha mãe. Eu achava que era culpa da minha mãe, que ela... Ah, não, minha mãe foi muito permissiva, minha mãe foi isso, que se ela tivesse falado mais não para mim... Hoje, eu sendo mãe, eu sei que ela fez o melhor por mim e eu fiz o caminho errado por minhas escolhas, entendeu? Porque hoje eu sei que eu dou o melhor para meus filhos, mas eles fazem as coisas, eu fico olhando e falei, cara, parece que eu estou de brincadeirinha aqui, que eu falo uma coisa, mas eu descobri que é isso. Eles estão seguindo a vida deles, estão fazendo as histórias deles, né? E eu dou a matriz, mas o caminho que eles vão entrar é basicamente a história deles. Eu não posso interferir, né? Eles vão aprender com os erros deles. Acho que é mais ou menos também isso, né? Enquanto são crianças, enquanto são adolescentes, a gente vai fazer o nosso melhor e o possível e o impossível, né? A gente vai fazer de tudo. Agora, chegar na fase adulta, a escolha é deles. Não adianta. A gente não vai viver a vida dos nossos filhos. Né? São eles que vão te fazer acertos, erros e acertos. Né? Então, a gente faz o melhor para que eles possam fazer o melhor mais tarde. Fazer as boas escolhas. Tá. Tem um educador, Maria Elisa, tem um educador, até um católico, que ele diz que a gente deve falar 100 vezes como se fosse a primeira vez com os filhos. Esse é um problema que a gente tem também. Repetir a mesma coisa 100 vezes naquele mesmo tom da primeira vez. A gente perde a paciência na terceira, né? Ah, com certeza. E aí, essa benevolência também, esse entender o outro espírito e falar de uma forma que não afaste ele, também é uma tarefa grande da gente. A empatia, né? A empatia Exatamente. que a gente viu. Saber se colocar no lugar do outro, para entender, chegar nele da melhor forma possível. Né? E o nosso lar tem que ser o quê? Com o evangelho. Né? Um lar para ser mais estruturado, para ser um lar mais equilibrado. Então, ela tem a base, que aqui está na figura, né? O lar é a base lá embaixo, tá? A base é o evangelho. E aí, nosso lar tem que ser oficina de trabalho, porque nós estamos trabalhando a quem? A nós mesmos. Escola, porque é um aprendizado. O viver com o outro vai ser sempre um aprendizado constante, enriquecedor. Né? Nós vamos aprender, nós vamos ensinar e aprender. Então, é escola, constante. É um hospital, porque nós estamos... Quais são as chagas da humanidade? Orgulho e egoísmo. Né? Então, nós vamos ter que trabalhar justamente essas doenças que são as doenças da alma em nós e naqueles que nos cercam também. Né? E é um templo, porque é aquele que a gente vai, é o lugar onde nós vamos ensinar, é um lugar sagrado, porque é um lugar que nós vamos buscar viver bem, aprendendo a conviver com todos que nos cercam. Celso, pode passar, por favor. Depois eu gostaria de falar. Oi? Marlene. Eu gostaria de falar. Fale, apesar que já está Marlene. passando já outro módulo, eu queria fazer uma colocação. Então, baseado no que foi anterior, a sua fala, a fala de diversos companheiros que estão tecendo os comentários. Me passa pela cabeça assim: quanto tempo estudando a doutrina? Quanto tempo indo aos encontros? Principalmente esse, que é o ENEF, que colabora com toda uma assertiva em relação à família. Então, fica a pergunta assim, eu faço essa pergunta para mim mesma. Aonde é que eu estou melhorando em relação a todo esse manusdão, lisa meu coração, que faz eu repensar? A gente tem esse encontro 3 dias. Depois, o resto do tempo. Hoje, vivendo uma pandemia, com grandes ensinamentos, grandes buscas interiores das nossas dificuldades, refazendo terras do nosso coração. Então, fica aí uma lembrança muito séria em relação a toda essa bagagem de informação que a gente vem tendo. E na hora do vamos ver, na hora de fazer, como é que eu estou me arguindo
com as possibilidades que eu tenho de viver uma família difícil, não é uma família fácil, a relação nora, genro, filho, filha, enfim. Aí a gente sai desse núcleo, vai para o núcleo da casa espírita, que é a família também, a família universal. Não é a consanguínea, é a família espiritual. Como é que eu estou fazendo? O que está me movimentando para que eu possa acertar mais, me corrigir mais? Então, fica aí um lembrete para todos nós, principalmente para essa que vos fala. Está dando certo? Você está fazendo com que esse pulso de vibração entre em você, entre nessa moradia interna sua, nesse lar que você tanto propala e Jesus nos chama. Hoje, todo mundo dentro de casa. Vamos ficar em casa. Vamos estar junto com seus afetos, com seus desafetos. E manusear essas informações de acordo com a sua vivência no Evangelho. É difícil. Não é fácil. É deveras muito difícil. Mas se nós não começarmos a realmente fazer isso com atitudes luminosas, acendendo a candeia que precisa ser acesa, como será? Vamos passar por essa existência nos encontros, na doutrina. E aí? Você está fazendo a sua parte? Vamos fazer a nossa parte, gente. Porque é difícil. Não é fácil. Mas imbuído na certeza de que o amparo constante de Jesus é presente, dá aquela força, dá aquela coragem. Na hora que você vai esmorecer, você levanta a cabeça e diz assim: Senhor, me ampara. Porque as minhas palavras precisam ecoar dentro da minha alma, do meu coração, do meu procedimento. Então, esse aí é a nossa fala. Muito obrigada, Claudinha. Obrigada, Marlene. Grande reflexão para a gente levar conosco e colocar em prática, né? Isso, exato. Bom, e aí, Isso, com o Evangelho, exatamente. gente, nós vamos fazer um convite ao quê? A que nós conheçamos o Evangelho de Jesus, né? Ninguém vai conseguir praticar o Evangelho se não houver, pelo menos, o conhecimento dele. Então, é esse convite que a gente vai fazer agora, nesse momento, né? Que a gente possa entender, buscar compreender o Evangelho de Jesus. E a proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. André Luiz. Passa aqui, Celso, por favor. Então, o Evangelho no lar, porque a primeira escola é o nosso lar, e aí o lar evangelizado, né, vai dar à criança consciência, as firmes noções do cristianismo sentido e vivido. Agora, olha só, a gente não pode levar a evangelização apenas para os filhos. Nós temos que chamar também para conhecer Jesus, muitas vezes, os pais, porque às vezes os pais, quer dizer, nós não conseguimos ainda entender e vivenciar esse Evangelho de Jesus. Então, não adianta mostrar o Evangelho só às crianças. Precisamos também mostrar esse Evangelho para nós também, né? Pode passar, Celso. E aí, como nós vamos fazer o Evangelho no lar? Aí eu peguei esse aqui em desenho, ficou bem fácil, né? Como fazer o Evangelho no lar? Aí a gente escolhe um dia da semana e a hora, para ficar naquele horário, naquele dia da semana. Né? Podemos colocar uma água para magnetizar? Podemos, mas é opcional. Se não quiser, não precisa botar. E aí a gente escolhe, né, esse dia, o horário, reúne a família, e aí a gente começa, faz uma oração de abertura, quiser ler uma página de abertura, faz a oração, lê um trecho do Evangelho e conversa sobre aquele trecho com as participantes. Se tiver criança, pega um livrinho infantil também para acompanhar, tá? Aí faz a oração de encerramento. Se quiser beber aguinha, bebe a água magnetizada. E a gente sente as vibrações positivas, né, nesse culto do Evangelho. E mais, o que é o principal? A gente entender aquela mensagem que a gente abriu
para a gente poder carregar conosco esses ensinamentos que o mestre deixou, né? Pode passar, Celso. E aqui a gente entender, né, que também nos grupos em que nos movimentamos, a nossa família é maior. Né? Então, amar, auxiliar, apoiar construtivamente, servir sempre a todos os que nos compartilhem o trabalho e a esperança. Então, que nós possamos aí ampliar essa visão de família. Não ficar apenas na consanguínea, mas também ver os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, enfim, aqueles que estão conosco, para a gente ver como nossa família universal. Claudinha, posso falar? Oi? Posso falar? Pode. Olha só, há uns tempos para cá, nós resolvemos fazer o evangelho todos os dias aqui em casa. Só que nós fazemos menos tempo, 15 minutos, mas todos os dias nós fazemos às 5 da manhã, de 5 a 5h15, porque depois tem que trabalhar e não dá para demorar demais. E tem sido assim uma bênção, realmente. Ai, que beleza! E hoje, por sinal, segundo sábado do mês, nós temos feito lá no nosso núcleo espírita Leon Denis o evangelho no lar, né, da família, no caso de todos os que quiserem participar, estão todos convidados às 19 horas. Nós fazemos presencial, com segurança, com todos os requisitos necessários, mas se quiserem, que o salão é grande, nós fazemos, é o segundo sábado do mês, às 19 horas. Aí, domingo nós fazemos o nosso oficial aqui em casa, aí meia hora, né? Domingo nós fazemos também. Tem sido maravilhoso. Muito bom. Com certeza, que bom. Celso, pode passar, acho que chegamos no nosso final, né? Só para a gente terminar aqui. Bom, como a gente veio falando, que é o tema desse ano do ENEF, então esse ser que precisa aí fazer acender essa candeia, né? Virar uma candeia no coração, ele vem da família, e que essa família seja uma candeia, seja aí aquela norteadora de ensinamentos para moralizar esse ser que vai para a sociedade. E aí a gente vai ter uma relação melhor e poder fazer de uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor para todos nós. Gente, os slides terminaram, agora dá tempo da gente fazer o que a gente tinha combinado, Dalva? A oração? Vamos ver se dá. Vou fazer rapidinho. Vale? Vamos. Ainda temos um tempinho. Que bom! Temos 15 minutos. Ai, que maravilha! Corri tanto! Eu estou numa maratona hoje. Está ótimo. Gente, então vamos lá. Quem quiser abrir e falar mais um pouquinho, a gente ainda tem 15 minutos. Aproveitar. Claudinha, gente, a gente sabe, né? Estamos dentro aí da pandemia. Eu estava aqui refletindo sobre esse família e universal. A gente sabe das dores, né, que traz um processo desse, mas está sendo uma bela oportunidade para trabalharmos a família universal, né? Lá no início, logo da pandemia, quando, né, ninguém ainda sabia quase nada e a coisa foi tomando corpo, isso ficou muito latente, ficou muito, né? Eram pessoas fazendo compra para outros que não podiam sair, e a coisa parecia realmente que ia ser uma explosão de... Mas agora parece que já foi se acostumando, a gente vai logo se acostumando, né? Se acostuma até com o mal, né? Então, parece que isso já não está tão... Essa ajuda, né, ao vizinho, ao mais velho, a gente já percebe que isso aí já caiu um pouco por terra. Então, mas queria só falar sobre a pandemia, né? A pandemia que muitas vezes a gente vê muita gente que a gente conhece reclamando, né, das dores que causam, mas, na verdade, se a gente fosse realmente prestar atenção nela, seria uma bela oportunidade da gente ampliar tudo isso que a gente falou hoje até aqui. Só isso. É isso aí. Gente, olha, nós estamos vendo isso mesmo na pandemia, como o Vanderlei falou, e o que a gente está aprendendo com isso, né? É a gente valorizar o nosso lar, né?
a gente, quantas pessoas a gente ouve dizendo assim, eu não gosto de ficar em casa, estamos aprendendo a gostar de ficar em casa, a estar em ontem, casa, inclusive, Cláudia, mais essa convivência, não é, Rose? Vai. Ontem, inclusive, a Almerinda fez a pergunta, né? Na situação atual, o que modificou em você? Quer dizer, o que você está... Essa luta, esse sofrimento, esse sufoco, o que está causando na gente? A gente está conseguindo melhorar? Qual é o resultado disso, né? E a gente está aprendendo também o quê? A se preocupar também com os outros, né? Hoje a gente vê a dor do outro como uma dor também nossa. E isso é bom, é a gente começar a observar o nosso entorno, né? E a olhar com cuidado, com carinho, aqueles que estão ao nosso redor e, às vezes, aqueles que estão lá do outro lado do planeta. Né? Que a gente ouve as manchetes, que a gente vê e a gente reza por eles, a gente pede por eles proteção a Deus. Né? Então, a gente se preocupar, porque a gente sabe que pode sentir na nossa pele também. Todos estão algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Uma coisa que qualquer coisa, mas pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, a gente está se colocando, aprendendo mais também a vivenciar essa dor do outro em nós. E aí a gente começa a ter respeito pelo próximo. Fala, Eleni. Uma coisa também que eu observei no início da pandemia, que eu estava sendo observada por outras pessoas nessa questão de eu ser kardecista espírita, e de uma forma positiva, porque quando entrou a pandemia, inclusive tem até, eu pedi socorro à Rose, à Nete, muitas pessoas vindo até mim naquele pânico que ficou todo mundo, né, aquele pânico mental que a gente entrou, vindo pedir socorro porque eu era kardecista, que eu podia ajudar, não sei o quê, e eu fico feliz de estar tendo essas pessoas que me observam de uma forma positiva, e eu pude ajudar, né? Coloquei algumas pessoas para participar do estudo do livro Nosso Lar, que, inclusive, hoje eu não tenho tempo de fazer na hora, acabo lendo no final, depois sozinha, mas eles estão ali, no grupo também, e eu me sinto feliz, porque eu falei, caraca, ajudei uma família, não só um monte de família, ajudei um monte de pessoa. Muito bacana isso, a gente está sendo vigilante de uma forma positiva e ajudar o irmão. Né? Eu fiquei muito contente comigo mesmo. Você veio nos mostrar como somos iguais, né? Como somos iguais, né? Verdade. Somos todos iguais, de verdade. Ontem eu vi uma reportagem que se juntasse todo o vírus, né, que contaminou o mundo, não encheria uma latinha de refrigerante. Tu vê um animal tão pequeno e tão poderoso. Que doido, né? Que doido, Não encheria, meu Deus, fiquei assim, não encheria uma latinha de cerveja, de refrigerante, sobraria espaço, né? Sobraria uma latinha de cerveja, refrigerante. Se colocasse todo o vírus que contaminou toda a população mundial, não encheria uma lata de refrigerante. Gente, que coisa, é uma coisa assim... Aí você vê a fragilidade humana. Porque a gente olha, na verdade, a gente acha que o vizinho não tem problema, né? Só a gente que tem. E, na verdade, a gente vê que todo mundo tem. Todo mundo passando por uma situação, coisa difícil, né? Estranha. E não tem dinheiro, não tem cor, não tem raça, não tem nada. Não tem... Todo tem mundo nada. Igualzinho. Não tem ninguém diferente, todo mundo igual. Muito pelo contrário, né? Essa começou até pela parte mais nobre, chamada nobre, né? Começou por cima, depois que veio para baixo. Fala, Rose. Muito bem. Pedir para o Celso botar o nosso vídeo final. Então, joia.
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E agora, então, nós vamos dar a palavra à nossa irmã Jurnete, que vai fazer os agradecimentos finais, vai fazer o nosso convite, vai fazer a nossa prece final. É uma alegria muito grande estarmos reunidos hoje, né? Nessa manhã de sábado, um sábado chuvoso, num ENEF assim tão diferente, mas tão especial, porque tivemos a participação de crianças, acabamos de sair da sala da evangelização, né? A sala 1, e nos sentimos assim muito emocionados, com muito cheiro de rosas, né? Rosas brancas, o aroma de rosas brancas invadem o nosso espaço hoje. E foi realmente, acredito que, como sempre, a Cláudia, nas suas exposições, é uma pessoa muito, muito feliz. Peguei umas partes enquanto a sala voltava e saía de novo, e gostei muito das reflexões que eu vi. Realmente, a casa é bem diferente do lar, né? E nessa manhã de hoje, nós pudemos ter assim, grandes reflexões a respeito da importância desse lar, que nós, hoje, com esse evento da pandemia, estamos reconstruindo outra vez, novamente. Estamos relembrando como eram os lares. Às vezes, quando nós vemos algum vídeo dos anos 60, as crianças se perguntam como é que vocês conseguiam viver sem a internet. Mas nós vivíamos com a família, nós vivíamos com um lar. Vivíamos em torno de um rádio, onde ouvíamos a Ave Maria,
onde nos reconectávamos e todos almoçávamos e jantávamos juntos à mesa. Hoje, Jesus nos faz esse convite para retornarmos ao nosso seio familiar, a essa célula tão importante que é a família. Célula máter, célula maior. Por isso, Jesus veio em uma manjedoura, junto a José, seu pai, Maria, sua mãe, nos trazer essa beleza da organização familiar. Então, meus irmãos, vai apresentar primeiro o módulo ou a prece primeiro, Maria Elisa? Celso, só coloca o convite para o dia de amanhã. O slide está aí com você. Se você quiser fazer a prece primeiro, Nete, pode fazendo. Enquanto o Celso coloca o slide. Por favor. Então, meus irmãos, nós vamos fechar os nossos olhos e envolver a cada lar, né? Se hoje nossas casas espíritas estão fechadas, sempre a espiritualidade dá a cada um de nós a oportunidade de refazer a jornada e estar nos lares. Jesus entra na nossa casa hoje pela tela de um computador, pela tela de um celular ou notebook. Jesus entra através de um áudio no WhatsApp. Jesus está sempre conosco, todos os dias da nossa vida, iluminando, sendo luz, quando realizamos com amor e com muito carinho o culto do Evangelho em nossos lares. Se porventura alguém de nós não souber fazer esse Evangelho, entre no site do CERJ, procure como fazer, peça ajuda a um companheiro da sua casa espírita, que esse modelo vai chegar até o seu lar, porque é a luz que se acende dentro da nossa casa, iluminando a cada coração. Quando com as crianças eu falei sobre a lamparina, né? A lamparina de antigamente que acendíamos em nossos lares, e eu peguei um pouquinho dessa lamparina ainda. A gente percebe a importância dessa luz que é Jesus na nossa vida, desse amor infinito que Ele tem por cada um de nós, e da instituição da família como modelo para o reajuste de cada um de nós, para reaprender a amar, a perdoar, a sentir, a viver, a vibrar, a aprender, a levar puxões de orelha, a chorar, como mostramos nos emotions com as crianças, a se espantar, mas a buscar, junto aos nossos entes queridos, pai, mãe, avós, tios e tias, primos e primas, o porto seguro para aprender a controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos fora do compasso do nosso coração. Que essa luz, meus irmãos, brilhe intensamente, sempre, mas que durante esses 3 dias, começamos ontem, hoje é o 2º dia e temos o dia de amanhã, essa candeia possa continuar acesa até o nosso próximo encontro, nosso próximo ENEF o ano que vem, nosso ENEF de amanhã. Porque Jesus é a luz do mundo. Sem Ele, a nossa jornada segue com mais dificuldade. Sem Ele, vamos tateando no escuro. Com Ele, temos a claridade todos os dias
na certeza de que o amor dele nos sustenta, o amor dele nos reeduca, o amor dele nos ajuda a sermos criaturas melhores todos os dias. E assim, irmãos, convido a cada um de nós a analisar muito, com muito carinho, todos os ensinamentos desses dias e colocar em prática na nossa vida, colocar em prática no dia a dia. Não é tarefa fácil, mas também não é tarefa impossível. A cada dia, um novo amanhecer. A cada dia, uma nova busca. Se cair, limpa teu joelho, levanta e segue. Lembrando o exemplo que o companheiro deu ontem de São Francisco, né? Quando num momento de jejum, um dos frades não conseguia fazer o jejum. E Francisco foi para a cozinha, preparou um alimento e comeu junto com ele. Não para querer ser maior, mas para mostrar a ele que é possível fazer. Mas se naquele momento não é possível, vamos resolver juntos. E juntos os dois cearam, enquanto os outros faziam o seu jejum. Não julgar, não condenar. Amar e seguir. E assim, mestre querido, nós te agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, encerrando esse segundo dia de ENEF, com as nossas crianças, com os nossos companheiros. E que mais e mais Jesus adentre ao nosso lar, pela tela do computador, do tablet, do telefone. E que, acima de tudo, esteja sempre presente em nosso coração. Que essa porta possa estar sempre aberta a receber esse nosso irmão amado e querido. Muito obrigada, Senhor. Ser conosco, hoje, agora e sempre. Obrigada, nossa mentora Teresa de Jesus e aos demais mentores, Senhor, que juntos, a José Grosso, a Bezerra de Menezes, a Meimei, a irmã Sheila, participaram conosco nessa manhã e vão participar todos os dias de todos os encontros feitos em nome do Cristo. Pois onde um ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele conosco está. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, amanhã o nosso tema, aí a nossa Bíblia aberta, né? A parreira. E o tema de amanhã é o Evangelho, sementeira de luz no alvorecer da sociedade. Que possamos ter um sábado de muita alegria, de muita luz, de muita paz, e que Jesus esteja conosco. Muito obrigada. E vamos bater a foto, né, Celso? Olha, não se esqueçam de fazer, de responder a nossa avaliação. Isso, ela é muito importante. Eu gostaria de agradecer, gente. Eu gostaria muito de agradecer. Primeiramente... tá. Pode falar, Claudinha. Depois obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, pelas vibrações de amor, de carinho, por reencontrar esses rostinhos amigos, né, estarem aqui conosco e fazer novos amigos, esses rostinhos que a gente não conhecia, mas que ficamos conhecendo hoje. Foi, assim, uma manhã de muita alegria para todos nós, uma satisfação enorme para mim. Muito obrigada mesmo, obrigada à espiritualidade, à equipe desencarnada desse evento, que pôde proporcionar para todos nós essa oportunidade. E, Nete, obrigada por ter dito, mas, na verdade, a gente é feliz porque a espiritualidade atuou o tempo inteiro para que a gente pudesse fazer o melhor Menina, possível. Não foi fácil, não. Fazer essa prece aqui foi sentir uma vibração enorme e muito cheiro de rosa, uma coisa assim impressionante. Eu estou emocionada até agora, desde o momento que eu fiquei com as crianças, até o pouquinho que eu peguei com vocês, e como vocês sabem, né? Eu tenho um amor imenso por São Francisco. Então, quando
peguei o final da oração, ainda mais emocionada eu fiquei, porque é um companheiro assim muito querido, né? Tenho ele aqui em quase toda a minha casa, por cada canto que você vai, ele está aqui representado. E a espiritualidade, num todo, todos os mentores estão juntos, gente. É uma coisa assim, impressionante, sabe? Chega a dar assim Meu coração está pulsando uma energia enorme, vocês nem têm noção. Tá difícil de segurar a emoção, tá muito grande, a emoção muito grande, muita gratidão. Graças a Deus. Obrigada, Bom dia, gente. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Amanhã teremos mais. Obrigada, Bom gente. dia. Até amanhã. Deus abençoe vocês todos. Até amanhã. Bom dia. Abraço para todos. Tchau. Bom dia a todos. Tchau, Bento. Tchau, Guilherme. Tchau, Guilherme. Tchau, Bento. Tchau, obrigada a Jenny. todos. Beijo, muito obrigada. Tchau, Até amanhã, se gente. Deus quiser. Tchau. Até amanhã. Tchau.